Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar de hidrogênio. Na realidade, eu vou fazer uma dura crítica, ao mercado de hidrogênio, mas não das minhas palavras, Vou usar então um artigo científico e algumas notícias, Então, para embasar. Então, vamos lá. O Brasil, ele criou um programa, chamado PNH2, Então, é o Programa Nacional do Hidrogênio. Bom, esse aqui então é o plano de trabalho de hidrogênio, então 2023-2025. Nele ele fala muitas etapas, como dar acesso a crédito, ou seja, facilitar o crédito financeiro, para projetos. Fala também em subsídios, fala em muita coisa para poder, digamos, incentivar esse mercado, E o primeiro convite é para que conheçam o nosso grupo de negócios. Ele funciona como um super networking. Então nós temos 2 lives semanais onde nós falamos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, modelos de negócios. Também temos um grupo fechado no WhatsApp, temos treinamentos exclusivos e mentoria. E o segundo convite é para que conheçam o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Todos os links, pessoal, estão na descrição deste vídeo e agora vamos para o nosso conteúdo. Bom, e aí nós temos algumas notícias, então vou ler algumas rápidas aqui. Por exemplo, aqui na revista Eixos, fala assim: a autoprodução de hidrogênio verde é o modelo mais viável no Brasil. Então ele fala aqui, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, lançou nessa segunda-feira um estudo destacando que os investimentos anunciados em mais de 20 projetos, então veja, 20 projetos de hidrogênio de baixo carbono já somam 188 bilhões, para 20 projetos é um número bem interessante, Mas aí tem outras notícias como essa aqui, Brasil enfrentará concorrência mundial acirrada em hidrogênio verde, alerta o diplomata. Mas todos os mercados são assim. Aliás, o Brasil, o único mercado internacional que o Brasil realmente se destaca e é muito forte é no agronegócio, Todos os outros mercados o Brasil disputa e às vezes se dá mal, É normal, A globalização faz isso, Bom, então vamos lá. E aí o que me dá medo é isso. Consórcio Nordeste defende retomar benefício para novas renováveis. Não tem lógica isso. Veja bem, se você precisa beneficiar alguém para que aquela pessoa invista em algo, ou você precisa subsidiar um mercado inteiro para que o mercado exista, ou seja, se o mercado não nasce sozinho, como qualquer mercado, veja bem, você não precisa subsidiar nenhum outro mercado para que ele exista, Os mercados nascem sozinhos. Você tem que regulamentar depois que o mercado vai nascendo, Pegar um exemplo bobo, Você pega o mercado de apostas. Começou há muito tempo atrás, Você tinha os jogos físicos, Depois você tem hoje os jogos virtuais. Então, as pessoas têm interesse por jogos. Logo, existe uma regulamentação. Para os jogos físicos, é mais fácil regulamentar, Você pode exigir um alvará, por exemplo, autorizar ou não autorizar um cassino ou alguma coisa nesse sentido, Agora, quando o jogo é eletrônico, fica mais difícil, certo? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o mercado nem nasceu ainda, ninguém tentou e eles já querem subsídios aqui, já querem regulamentar, já querem incentivar, E aí nós temos esses outros aqui, por exemplo, incentivos fiscais devem privilegiar projetos de hidrogênio com menor emissão de carbono, segundo o novo texto, Aí aqui ele fala da lei 3000, é o projeto de lei, 3027 de 2024, Só que assim, não tem muita lógica, você vai privilegiar por quê? Entende? Se ele de verdade fosse um mercado promissor, a iniciativa privada no mundo inteiro, estaria tomando a frente. Só que você não tem um mercado de hidrogênio desenvolvido em nenhum país. Não é estranho isso? Países como os Estados Unidos, pegar ali a Alemanha, Espanha, Portugal, Japão, Coreia do Sul, nenhum deles está com um mercado desenvolvido e maduro como que o Brasil. Brasil que é super atrasado no setor elétrico em todos os quesitos, O Brasil está desde 1994 tentando abrir o mercado livre de energia e está aqui tentando incentivar o mercado de hidrogênio. Tem tanta coisa atrasada e antiga, antiquada dentro do setor elétrico, e a gente aqui achando que vamos tomar a frente desse mercado é algo de se pensar, Bom, aí quando o mercado começa a se desenvolver mesmo dessa forma subsidiada, tem isso aqui,
hidrogênio verde vai precisar de adaptação para ser exportado. Por que isso? Porque aqui no Brasil você tem uma legislação ambiental e nos outros países outras, né? Então existe, vamos dizer, um descompasso em relação à pegada ambiental que a nossa produção de hidrogênio tem em relação à pegada ambiental que os outros países exigem ou consideram, né? Bom, e aí finalmente, né, chegamos nesse artigo científico aqui, publicado na Nature Communications, né, a revista Nature, é uma revista super conceituada, né, no mundo todo. Então ele fala aqui que as futuras economias, né, desse mercado de hidrogênio vão precisar se adaptar, porque no fim tem uma incompatibilidade entre a oferta e demanda, né? E aí nesse estudo é muito bacana porque eles destrincham tecnicamente o mercado do hidrogênio e eles encontram vários problemas aqui. Então eu vou listar quais são as principais conclusões, né, deste artigo científico aqui. E aí, como é um artigo científico, nós temos que realmente pensar um pouco sobre, né, a verdade por trás desse mercado de hidrogênio. Bom, então eu separei algumas conclusões, tá? Bom, a primeira que eles colocam ali é que a ideia que todo mundo tem é a seguinte, né? Vamos usar energia renovável para produzir o hidrogênio. Aí chamaram de hidrogênio verde, né? Só que tem um problema. Quando você faz um balanço, né, sobre a energia que você consome e a energia que você produz, no caso na conversão, né, e você compara com a emissão de gases de efeito estufa, eles perceberam que mesmo nas melhores, vamos dizer, as melhores plantas, né, as melhores formas, você ainda tem uma emissão que é considerável, não é tão baixo quanto se imaginava, não. Né? Ou seja, existem emissões de gases de efeito estufa quando você, mesmo usando energia de origem renovável, decide, né, produzir então o hidrogênio, e aí chamado de hidrogênio verde. Em resumo, não é tão verde assim da forma que estão fazendo. Tá? Segundo ponto, o desajuste entre a produção e demanda do hidrogênio. Esse aqui é genial porque ele mostra uma coisa muito simples. Os países que mais demandam o hidrogênio, casualmente, são os que menos têm capacidade de produção. Então existe um deslocamento global muito interessante. Por quê? Por exemplo, o Brasil é um país que não demanda tanto hidrogênio assim. Logo, tem uma alta capacidade de produção. Se você olhar para a Europa, lá eles têm uma alta capacidade de produção, né? Você tem muitas empresas de tecnologia que já estão dominando nessa tecnologia para a produção de hidrogênio, só que lá você tem uma escassez da água, por exemplo, né, nos pontos onde mais demandaria. Porque a lógica do hidrogênio é você trocar um combustível fóssil, por exemplo, o gás natural, né, e usar o hidrogênio no lugar. Seria um dos exemplos. Né? Bom, então o que acaba acontecendo aqui é esse descompasso. Josemar, mas então o Brasil pode, né, produzir esse hidrogênio e vender para a Europa, certo? A resposta é os investidores brasileiros, os empresários brasileiros deveriam estar atentos, deveriam estar se preocupando em investir para que isso acontecesse. Mas, como não está acontecendo na iniciativa privada, eu fico me perguntando se isso é viável realmente, porque um empresário não vai deixar de ganhar dinheiro, né, só porque realmente ele não conhece alguma coisa. Ele tem consultorias para isso, né? Ele pode contratar pesquisas para isso, como, por exemplo, aquele artigo científico ali, ele mostra, né, realmente que existe alguns problemas. Né? Bom, o que acaba acontecendo é o seguinte, né? Vamos para o próximo ponto aqui, que são ali, limitações regionais devido à escassez de água. Então, o que acaba acontecendo ali? Nos locais em que faz sentido você ter a produção, você tem o problema principal, que é a escassez da água ali. Então você tem a tecnologia, você tem a regulação, né, o que seria toda a legislação, você tem tudo ali para poder fazer. Você tem o dinheiro, você tem a tecnologia, você tem uma política, digamos, inclinada para aquilo, mas aí qual que é o problema? Ali você tem a escassez de água. Quando você vai para o outro lado, você tem o contrário, né? Você tem a água, mas você tem problemas. E aí criou um problema engraçado aí, que eles chamam aqui de impactos ambientais econômicos globais, né? Por quê? Se você não tem um processo tão verde assim,
e você decide produzir o hidrogênio onde a produção não faz tanto sentido, você na verdade estaria aumentando, né, os problemas de emissão de gases de efeito estufa. E é muito simples pensar nisso. Veja, se você está produzindo energia elétrica a partir da energia solar, é muito melhor você usar essa energia elétrica do que você converter ela em hidrogênio para depois converter em eletricidade de novo. Viram que não tem sentido nenhum? Aí você pensa, não, Josemar, mas aí você pode levar o hidrogênio, né? Você pode usar ele como um meio, né, de transportar essa energia. Pois é, mas a eficiência do processo é tão baixa e, ao mesmo tempo, você vai transportar como esse hidrogênio? Você vai colocar cilindros de hidrogênio e transportar pelas estradas usando caminhões? Lembrando, no contexto Brasil, os caminhões não são elétricos, né? Então repara que o estudo ele começa a mostrar o quê? Onde você pode produzir hidrogênio, você tem problemas locais, e aonde você não pode produzir hidrogênio, ali você teria as melhores demandas, né? Então existe um descompasso ali, é uma coisa bem interessante. E isso cria um problema, porque eles colocam ali, né, impactos ambientais e econômicos. O impacto ambiental justamente você está desviando a matriz elétrica renovável para produzir algo que não é tão verde assim, né? E, ao mesmo tempo, você criaria um problema, né? Ou seja, países ricos estariam motivados agora a fazer uma aquisição do recurso natural, que é a água, ou seja, você teria uma competitividade global, e a água ela é fundamental, né? Então imagina um país que é pobre, mas ele tem uma abundância de água, né? Ele ficaria refém, então, nesse jogo, né, global, digamos assim, por por qual palavra que eu posso usar? Por captação de recursos? Não sei. Mas é difícil imaginar que seria tudo muito tranquilo no início, né? Teríamos talvez confrontos aí originados dessa demanda por água, né? E nem faz tanto sentido porque o processo não é tão verde assim, né? Bom, e aí ele fala então implicações, né? Aqui no último, então, implicações geopolíticas e de cadeia de suprimentos, porque você teria toda uma desconstrução do mercado atual. Por exemplo, para quem conhece o mercado do petróleo, o mercado do gás natural, você tem todo um modelo de mercado hoje já em equilíbrio, né? Ainda temos conflitos, ainda temos problemas, mas é menos do que antigamente, né? Hoje é um pouco mais estável, né? Antigamente era muito pior, né? Bom, aqui nós teríamos então implicações de novos problemas geopolíticos, problemas que demoraríamos um tempo para entender e de fato resolver esses problemas. Então é interessante o artigo porque ele mostra o Brasil o seguinte: o Brasil vai produzir hidrogênio para fazer o quê? Para vender hidrogênio para os outros países. Tudo bem, só que a nossa legislação e a nossa matriz elétrica ela não é tão eficiente assim para a produção de hidrogênio. E não é questão só de trazer tecnologia. Nós estaríamos trocando, né? Por exemplo, por que nós usaríamos um recurso de energia solar ou energia eólica para produzir hidrogênio? Não tem sentido isso. O processo de eletrólise da água, nós estaríamos, primeiro, sacrificando um volume de água que para nós também é importante, mesmo que tenhamos uma espécie de abundância. Segundo, o impacto ambiental disso é maior, ou seja, é muito melhor usar a eletricidade proveniente da energia renovável diretamente no sistema interligado nacional e distribuir essa eletricidade diretamente para quem precisa da energia em si. Converter eletricidade em hidrogênio para depois converter em eletricidade de novo não tem sentido. E produzir hidrogênio como produto para que nós usássemos como combustível internamente também não faz sentido. Faz sentido para a Europa, né? Porque eles comprariam todo o nosso hidrogênio. Bom, aí entra a questão do preço de venda, né? Se o nosso preço de venda for muito alto, bom, aí basicamente você viabiliza que se produza então no lugar que era antes inviável, né? Porque se o país que tem a capacidade vai produzir a um custo e vender a um preço muito exorbitante, isso estraga qualquer relacionamento, né, internacional. E aí você começa todo o jogo político, né? Vocês vão fazer isso, então vão produzir hidrogênio barato e vão vender para nós muito caro, então a gente vai agora devolver na mesma moeda, a gente vai aplicar sanções e derrubar o mercado
por exemplo, de combustível, né, de gasolina, etc. E aí você tem vários conflitos que começam a se desgastar por ali, né? Então, o mercado de hidrogênio a gente tem que ir com calma nisso, porque, primeiro, não tem lógica o hidrogênio, você produzir hidrogênio, pessoal, é um processo muito caro. Uma ligação hidrogenada, por exemplo, uma ponte hidrogenada, né, entre oxigênio e hidrogênio, ela é muito difícil de quebrar, vai mais energia ali do que você pega depois no processo, usando o processo de fusão, por exemplo. Então, não é um processo que você ganha energia, você tem uma perda ali. Agora, quando você utiliza de métodos específicos ou reaproveitamento, né, você tem uma energia que vai ser jogada fora, mas aí você utiliza ela então para, né, produzir hidrogênio. E você tem um reaproveitamento do hidrogênio a partir de processos naturais, né? Então você, num processo de emissão de gases, você vai produzir hidrogênio, então você aproveita e faz ali a captura desse hidrogênio que já foi gerado naturalmente em função, por exemplo, a reforma, né, do gás natural. Vai liberar um pouco de hidrogênio, não tem problema captar aquilo ali, porque já está ali disponível, né? Então esses processos são uma coisa, né? Agora, pensar em fazer grandes plantas de eletrólise sem, né, as devidas, vamos dizer assim, orientações técnicas, né? E outra coisa, quando eu vejo que um governo se interessa mais por uma coisa do que a própria iniciativa privada, aí eu fico em dúvida, né? Afinal, o que eu penso, né? Vocês já viram como são as escolas públicas? Vocês já viram como são os hospitais públicos? Vocês já viram como é uma universidade pública por dentro? Vocês já devem ter visto, né? Então, vocês devem imaginar como são as outras empresas do governo. Eu acho, né, que se a iniciativa privada não se animou a produzir hidrogênio, a vender o hidrogênio, a fazer todo um mercado de hidrogênio, eu acho muito estranho o governo ter tanto interesse assim. Porque, primeiro, no mundo inteiro, né, você não tem grandes países, grandes mercados de hidrogênio ainda. É tudo piloto, é tudo começando. Então, como que de repente o Brasil, que é atrasado em tanta coisa, de repente quer se colocar como pioneiro, né? Parece que tem muita coisa por trás aí, né? Então, vamos ver como esse mercado vai se desenvolver, né? Eu, em particular, não acredito muito no mercado do hidrogênio, porque para toda vez que eu imagino como usar o hidrogênio, eu já vejo que existe uma solução melhor que já usamos, né? Então, não sei, vamos ver aí como talvez, né, uma nova tecnologia se desenvolva, né? Talvez um mercado, pode acontecer, né? A gente não pode ser tão cético assim, né? De repente dá certo, né? Tomara que dê certo. Mas é isso. Então, pessoal, só contribuindo aqui e vou voltar no artigo aqui para vocês pegarem o título. Pronto. Então, para quem quiser ler o artigo, né? Aqui tem o link, né? Então vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada aqui. E aqui temos os autores do artigo, então, da revista Nature Communications, né? Então, quem quiser ler, fique à vontade, tá bom, pessoal? Então, é isso. Então, um grande abraço a todos e não esqueçam de conhecer o nosso grupo de negócios e o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Os links estão na descrição deste vídeo e também tem o link para entrar no grupo do Telegram, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e vamos lá.